Bem-vindos, queridos espectadores. Crise financeira, o divisor de águas entre o vencedor e o fracassado. Entender o que acontece em uma crise financeira, como começa e o que causa, pode ser o caminho que separa o investidor de sucesso do investidor fracassado. O conhecimento faz com que a gente proteja nosso patrimônio, o da nossa família e o futuro de nossos filhos. Então, aproveite até o final, cada detalhe valioso desse vídeo. O Brasil e as crises. O Brasil tem enfrentado ao longo de sua história várias crises financeiras que deixaram marcas na economia e na vida dos cidadãos. Desde as dificuldades enfrentadas durante as décadas de 1980 e 1990 com a crise da dívida externa e a hiperinflação, até os impactos da crise financeira global de 2008, que trouxe desafios para os setores de exportação, o país tem passado por momentos de instabilidade econômica. Nos últimos anos, os problemas econômicos se somaram a desafios políticos, resultando em recessão, aumento do desemprego e incertezas. Além disso, a pandemia de Covid-19 trouxe uma crise sem precedentes, com fechamento de empresas, quedas na atividade econômica e agravamento dos problemas sociais, demandando ações rápidas para mitigar os impactos e buscar a recuperação econômica. Crise financeira mundial. Uma crise financeira mundial é um evento que envolve perturbações graves e generalizadas nos mercados financeiros globais, afetando economias, instituições financeiras e, consequentemente, a vida das pessoas em todo o mundo. Essas crises são caracterizadas por uma série de problemas interconectados que podem desencadear quedas acentuadas nos preços dos ativos, desemprego em massa, recessões econômicas e, em casos extremos, colapsos financeiros. Uma crise financeira mundial pode se originar de várias fontes, como bolhas especulativas, excesso de endividamento, práticas de empréstimos arriscadas, falta de regulamentação eficaz, choques econômicos globais e desequilíbrios comerciais, entre outros fatores. O estopim pode ser um evento específico, como uma falência de uma grande instituição financeira, uma crise cambial ou uma queda abrupta nos preços de commodities. Os efeitos de uma crise financeira mundial são profundos e duradouros. A confiança dos investidores e consumidores pode ser abalada, os mercados financeiros podem se tornar voláteis e os governos frequentemente precisam intervir para estabilizar a situação. A recuperação após uma crise financeira pode levar anos e requer a implementação de medidas econômicas, regulatórias e fiscais para restaurar a estabilidade. Número 1. Quais as maiores crises financeiras mundiais? Existem várias grandes tragédias que ocorreram ao longo da história no mercado financeiro. Alguns exemplos notáveis incluem a Grande Depressão de 1929, a crise financeira asiática de 1997 e a crise financeira global de 2008. Esses eventos tiveram impactos significativos nas economias globais e nas vidas das pessoas ao redor do mundo. É importante aprender com essas tragédias para evitar repetições no futuro. Número 2. Quais foram as causas dessas tragédias? Grande Depressão de 1929. A crise foi desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que resultou em uma queda drástica dos preços das ações e um colapso geral do mercado financeiro. As causas principais incluíram a especulação excessiva no mercado de ações, desequilíbrios comerciais e econômicos após a Primeira Guerra Mundial, e políticas monetárias inadequadas. Crise financeira asiática de 1997. A crise começou na Tailândia em 1997 e se espalhou para outros países asiáticos. Suas causas incluíram altos níveis de endividamento e empréstimos em moeda estrangeira, políticas cambiais inadequadas, corrupção financeira e falta de transparência em algumas instituições financeiras. Crise financeira global de 2008. Essa crise foi desencadeada pela bolha imobiliária nos Estados Unidos, com empréstimos de alto risco e práticas financeiras irresponsáveis. Instituições financeiras ao redor do mundo investiram em produtos financeiros complexos com base em hipotecas subprime e empréstimos de alto risco para pessoas de baixa capacidade de pagamento, causando um colapso do mercado imobiliário e uma crise financeira global. Em todas essas tragédias, fatores como especulação excessiva, má regulação, políticas inadequadas e falta de transparência contribuíram para a ocorrência e agravamento das crises financeiras. Uma pausa rápida para lembrar você de se inscrever e curtir o vídeo, pois vai nos ajudar demais. Com isso, virão muitos livros sensacionais comentados aqui. E acho que você como investidor, não pode perder.
Vamos continuar. Número 3. Quanto tempo duraram as três crises? Grande Depressão de 1929. A crise financeira começou em 1929 e teve impactos devastadores nos Estados Unidos e em todo o mundo. A recuperação foi lenta, e a Grande Depressão durou até a Segunda Guerra Mundial, que ajudou a impulsionar a economia global novamente. Crise financeira asiática de 1997. A crise teve início em meados de 1997, com a crise financeira na Tailândia, e se espalhou rapidamente para outros países asiáticos. A duração variou para cada nação afetada, mas a maioria delas começou a se recuperar a partir de 1999. Crise financeira global de 2008. A crise financeira de 2008 teve início no final daquele ano e se estendeu até 2009. Seus efeitos foram sentidos em todo o mundo, com muitos países enfrentando recessões e desafios econômicos significativos. Número 4. Como se proteger para não ser afetado por essas tragédias? Para se proteger e minimizar os efeitos dessas tragédias financeiras, é importante seguir algumas estratégias. Diversificação de investimentos. Evite concentrar seus investimentos em um único ativo ou setor. Diversificar sua carteira pode ajudar a reduzir o risco geral. Conhecimento e educação financeira. Esteja informado sobre as tendências do mercado financeiro e entenda os produtos de investimento nos quais você está colocando o seu dinheiro. Planejamento financeiro sólido. Tenha um plano financeiro abrangente que leve em consideração suas metas, necessidades e tolerância ao risco. Avalie o risco. Antes de tomar qualquer decisão financeira, avalie cuidadosamente os riscos envolvidos e esteja preparado para possíveis mudanças no mercado. Evite a especulação excessiva. Não se envolva em atividades de investimento de alto risco ou especulação sem uma compreensão adequada dos riscos envolvidos. Mantenha uma reserva de emergência. Tenha uma reserva de dinheiro disponível para enfrentar desafios financeiros inesperados sem comprometer seus investimentos de longo prazo. Lembrando que o mercado financeiro é complexo e volátil, mesmo seguindo essas estratégias, não há garantia completa de evitar totalmente os impactos de crises financeiras, mas essas medidas podem ajudar a mitigar os riscos. Consultar um profissional financeiro qualificado também é uma excelente maneira de obter orientação personalizada para as suas necessidades específicas. Número 5. Quais os grandes danos causados no mundo por essas tragédias? Impacto econômico. As crises financeiras afetam as economias globais, levando a recessões e diminuição da produção econômica. Isso resulta em desemprego, falências de empresas e dificuldades financeiras generalizadas. Pobreza e desigualdade. A crise econômica pode aumentar os níveis de pobreza e agravar as desigualdades sociais, já que as camadas mais vulneráveis da população são as mais afetadas pela falta de emprego e oportunidades. Perda de patrimônio e poupança. Durante crises, o valor de ativos como ações e imóveis pode despencar, resultando em perdas significativas para investidores e proprietários de imóveis. Colapso de instituições financeiras. Crises financeiras podem levar ao colapso de bancos e outras instituições financeiras, o que pode desestabilizar ainda mais o sistema financeiro. Dívida pública crescente. Para combater os efeitos das crises, os governos muitas vezes aumentam os gastos públicos e adquirem mais dívidas, aumentando os encargos financeiros futuros. Impacto global. As crises financeiras têm efeitos de contágio e podem se espalhar rapidamente para outras regiões do mundo, afetando o comércio internacional e as relações econômicas globais. Desconfiança nos mercados. Após uma crise, os investidores e consumidores podem ficar desconfiados e cautelosos, o que pode levar a uma recuperação econômica mais lenta. Essas tragédias financeiras mostram como a saúde do sistema financeiro está interconectada com a economia global e as vidas das pessoas. A compreensão desses impactos pode nos lembrar da importância de medidas preventivas e regulatórias para evitar ou mitigar futuras crises. Número 6. Alguns crimes cometidos no mercado financeiro, que podem contribuir com uma crise. Fraude financeira. Isso pode envolver a manipulação de informações financeiras, falsificação de documentos, esquemas de Ponzi, falsificação de investimentos ou atividades fraudulentas para enganar investidores e obter ganhos ilícitos. Insider trading.
Ocorre quando indivíduos com acesso a informações privilegiadas e não públicas sobre uma empresa usam essas informações para realizar negociações de ações ou outros ativos, a fim de obter lucros indevidos. Lavagem de dinheiro. Esse crime envolve o processo de limpar dinheiro obtido ilegalmente, de forma que ele pareça ter origem lícita, normalmente passando por transações financeiras complexas. Manipulação de mercado. A manipulação de preços de ativos ou commodities, como ações, moedas ou produtos financeiros, com o objetivo de obter lucros indevidos é um crime que afeta a integridade dos mercados financeiros. Corrupção financeira. Isso envolve subornos ou outras atividades corruptas relacionadas a instituições financeiras, investimentos ou processos regulatórios. Conflito de interesses. Acontece quando profissionais do mercado financeiro agem em benefício próprio ou de terceiros em detrimento dos interesses dos clientes ou investidores. Esses crimes prejudicam a confiança no sistema financeiro, afetam investidores e podem ter sérias consequências econômicas e sociais. Por isso, é essencial que haja regulamentação, fiscalização e punição adequada para prevenir e combater essas práticas ilegais no mercado financeiro. Número 7. Quais sinais de que uma crise financeira se aproxima? Identificar os sinais de que uma crise financeira está se aproximando pode ser desafiador, mas existem alguns indicadores econômicos e financeiros que podem servir como alertas. Aqui estão alguns sinais a serem observados. Desaceleração econômica. Uma queda no crescimento econômico, medidas como o PIB, Produto Interno Bruto, crescendo a taxas mais baixas ou mesmo entrando em contração podem ser um sinal de problemas econômicos. Aumento do desemprego. Se a taxa de desemprego começar a subir significativamente, isso pode indicar que as empresas estão enfrentando dificuldades financeiras e reduzindo suas operações. Instabilidade no mercado financeiro. Quedas acentuadas nos mercados de ações, bem como volatilidade extrema, podem ser indicativos de nervosismo e incerteza dos investidores. Redução da confiança do consumidor. Se as pessoas estiverem preocupadas com a economia e começarem a diminuir seus gastos, isso pode afetar negativamente a demanda e a atividade econômica. Endividamento excessivo. Tanto nível de endividamento elevado de governos, empresas e indivíduos pode indicar problemas financeiros no horizonte. Bolhas de ativos. Se um determinado setor, como o mercado imobiliário ou de tecnologia, estiver apresentando valorizações extremas e não sustentáveis, isso pode indicar uma possível correção no futuro. Crédito restrito. Se as instituições financeiras começarem a restringir o crédito, tornando mais difícil para empresas e indivíduos obter empréstimos, isso pode indicar problemas no sistema financeiro. Instabilidade cambial. Se houver flutuações significativas nas taxas de câmbio, isso pode indicar preocupações com a saúde econômica de um país. Falta de liquidez. Se os mercados financeiros enfrentarem dificuldades para operar com liquidez normal, isso pode ser um sinal de que os investidores estão retirando dinheiro rapidamente. Problemas em instituições financeiras. Se bancos ou outras instituições financeiras começarem a enfrentar dificuldades financeiras ou entrarem em colapso, isso pode indicar uma crise maior no sistema financeiro. É importante ressaltar que nem todos esses sinais precisam estar presentes para indicar uma crise iminente, e alguns sinais podem ser resultado de fatores temporários. No entanto, se vários desses sinais estiverem ocorrendo ao mesmo tempo, pode ser prudente ficar atento às notícias econômicas e buscar orientação financeira para tomar decisões informadas. Importante. Conforme exploramos as complexidades das crises financeiras ao longo da história, fica claro que elas são eventos impactantes que podem alterar o curso das economias e afetar profundamente a vida das pessoas. Desde a Grande Depressão de 1929 até a crise financeira global de 2008, essas tragédias demonstram a interconexão global dos mercados e a importância de práticas financeiras responsáveis. A história nos ensina que, embora não possamos prever exatamente quando as crises ocorrerão, podemos aprender com os erros do passado. Diversificação de investimentos, educação financeira, práticas regulatórias sólidas e transparência são ferramentas poderosas para enfrentar os desafios financeiros. É vital que governos, instituições financeiras e indivíduos estejam vigilantes e preparados para lidar com os sinais de alerta. Enquanto avançamos, é essencial lembrar que a ética e a responsabilidade financeira são fundamentais para um sistema econômico saudável.
Ao adotar uma abordagem consciente, podemos esperar não apenas minimizar o impacto das crises financeiras, mas também construir um futuro econômico mais seguro e sustentável para todos. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista esses 2 vídeos que estamos indicando aqui, pois devem fazer muito sentido para você. Não deixe de assistir, são conhecimentos maravilhosos, extraídos de livros de autores renomados. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, comente e compartilhe com seus amigos, e pode deixar dicas de livros que você gostaria que fossem explorados aqui. Até logo!